Quase metade dos produtores rurais brasileiros vivem no Nordeste e, em grande parte, no bioma Caatinga, na região semiárida. A agropecuária na Caatinga é pouco tecnificada, dependente de chuvas irregulares e escassas. A insegurança hídrica e alimentar são permanentes e comprometem a sustentabilidade da agropecuária. Essa realidade tem mudado com a melhoria do fornecimento de água graças à transposição do Rio São Francisco. Políticas sociais também contribuem para garantir uma renda mínima para a aquisição de alimentos. Contudo, os agricultores seguem pobres em sua maioria. E a Caatinga, um bioma extremamente diversificado e dinâmico, segue insuficientemente conhecido. Para contribuir com a melhoria das políticas públicas e privadas na região e com dos sistemas de produção, a Embrapa Territorial lançou recentemente o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica do Bioma Caatinga. O sistema está disponível para gestores, técnicos, extensionistas, secretarias municipais e projetos de desenvolvimento local e regional. Seu acesso é gratuito no portal Embrapa. A plataforma apresenta mapas e gráficos com dados sobre as características naturais da região, a situação agrária, a produção agropecuária, a infraestrutura para produção e processamento e as condições socioeconômicas em 1.130 municípios. A plataforma para a Caatinga apresenta 5 quadros de informações: natural, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico. Para conversar sobre o site Caatinga e sua relevância para ampliar a sustentabilidade da agropecuária no semiárido nordestino, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o analista da Embrapa Territorial, André Rodrigo Farias, mestre em Geografia pela Unicamp e coordenador do projeto do site Caatinga. Olá, não sei se vocês sabem, mas praticamente metade dos produtores rurais brasileiros vivem no Nordeste, em sua grande maioria na região semiárida, no bioma Caatinga. Essa região tem sofrido transformações significativas nos últimos anos. A questão da água tem melhorado, sobretudo com a transposição efetiva das águas do Rio São Francisco. Ainda há muito por fazer, mas se avança. Por outro lado, também a política e assistência social, tem gerado renda, garantido renda para que a população não sofra, tanto um problema de alimentação, e mesmo em anos de seca, tem algum recurso para buscar alimentos. Contudo, é uma região muito diversificada, ainda muito problemática, e lá se encontra grande parte da pobreza rural brasileira. E a Embrapa está trabalhando nesse tema para ajudar as políticas públicas privadas na região. E quem acaba de concluir um trabalho interessantíssimo sobre isso é a Embrapa Territorial. E nós vamos conversar hoje com André Farias, que sabe tudo sobre esse projeto. Bem-vindo ao Brasil Verde, André. Obrigado, Evaristo. É uma grande honra participar do Brasil Verde e conversar com você sobre esse bioma que é extremamente relevante, que é a Caatinga. Muito bem. Antes da gente começar a falar sobre esse bioma tão diversificado, e tão dinâmico também, André, explica um pouco para as pessoas qual é a sua trajetória profissional, onde é que você nasceu, esse seu interesse pelo Nordeste. Conta um pouco para nós a sua história aí profissional e na Embrapa nesse tema. Então, Evaristo, eu tenho uma história curiosa, talvez assim um pouco diferente dos meus colegas da Embrapa, que eu tive esse contato com a agricultura, posteriormente, assim, quando eu estava já na fase adulta, Eu sou de uma cidade aqui da região metropolitana de Campinas, Americana, que é uma cidade que tem 90% do seu território de área urbana, Então, assim, eu sou um cidadão típico, do urbano, das cidades, e conheci a agricultura pela televisão, pelas músicas, pela cultura. E quando eu decidi realizar a graduação, pensei naquilo que eu gostaria mais de fazer e pensei no curso de Geografia. Então, eu escolhi Geografia, cursei Geografia na Unicamp, especialmente porque adorava essa questão dos territórios, as relações entre os países, as diferentes regiões, toda essa diversidade que marca a superfície terrestre, os povos.
Então, isso me interessava muito e eu resolvi cursar geografia, né? Então, a minha aproximação com a agricultura se dá, né, quando eu faço um estágio na Embrapa, na época, Embrapa Monitoramento por Satélite, em 2009, onde eu trabalhei com o monitoramento das obras do Programa de Aceleração de Crescimento, do PAC. E após esse contato, né, descobriu esse universo vasto que é a Embrapa e a oportunidade que tem de atuação para geógrafos, inclusive, pensando a agricultura de uma forma diferenciada, pensando na agricultura, inclusive em termos regionais, nacionais, pensando nos territórios da agricultura. Depois eu fui trabalhar na Embrapa Vivinho, em Bento Gonçalves, onde conheci uma outra região, um outro Brasil, um outro tipo de agricultura, uma agricultura, uma pequena agricultura familiar, voltada para a uva, voltada para o vinho, né? Lá desenvolvemos projetos de indicação geográfica, né? Projetos relacionados a sensoramento remoto, aquisição de informações, e foi na Embrapa Vivinho que eu tive o primeiro contato com a Caatinga, né? Nós fizemos um trabalho na região da Caatinga com as vinícolas que existem na região da Caatinga e com os produtores de uva, porque a Caatinga, ela produz, né, embora não seja talvez muito do senso comum, mas a Caatinga produz 30% da uva produzida no Brasil, especialmente com irrigação. E tem hoje espumantes produzidos na Caatinga, principalmente na região do Vale do São Francisco, que são espumantes premiados, né, extremamente valorizados. E a gente fez um trabalho, né, no sentido de utilizar equipamentos e imagens de satélite para caracterizar doenças, para caracterizar o manejo das videiras. Então, foi a minha primeira aproximação, conhecer essa região tão diversa, tão bonita que é a região da Caatinga. Posteriormente, eu vim para a Embrapa Territorial, onde estou até hoje, né, atuando no Grupo de Inteligência Territorial Estratégica, onde desenvolvemos esse tipo de trabalho, esse desenvolvimento daquilo que nós chamamos de sistemas de inteligência territorial estratégica. E, nesse caso, desse projeto específico, né, nós desenvolvemos um sistema para a Caatinga, né, que foi lançado na semana passada. Esse sistema, esse trabalho da Embrapa, muitas vezes a Caatinga, o pessoal contempla só uma dimensão da Caatinga, né? Muitos se preocupam com a vegetação, com a desertificação, né? Outros estão voltados para essa agricultura moderna, da irrigação, da produção de frutas, né? Outros veem muito a questão da pecuária na Caatinga, que é muito importante, sobretudo na caprinocultura, na ovinocultura. Já outros olham as questões sociais, da pobreza, etc. Tem a temática da infraestrutura, que é, sobretudo, a infraestrutura hídrica, né, e da eletrificação na região. Agora, esse sistema da Embrapa, que tipo de problemas ele se propõe resolver? O que ele é feito, como é que ele é feito e para quem que ele serve, o que ele pode ajudar? Então, quando a gente pensa nesse sistema, né, o sistema de inteligência territorial estratégica, né, eu sempre comento e gosto de falar em apresentações e tratar cada palavra desse sistema para entender efetivamente como ele é. Então, quando a gente fala de inteligência, o que a gente quer dizer, né? O que é uma inteligência? Talvez é uma palavra que esteja no nosso cotidiano, né? A gente fala com uma certa frequência, mas o que de fato é inteligência? Inteligência é você olhar para um emaranhado de informações e encontrar significado, né? Encontrar sentido, produzir significado para as coisas, né? Então, esse é o sentido de inteligência. A gente utiliza essa questão da inteligência associada à estratégia, né? E o que é a estratégia? É que a gente faz essa análise de acordo com um determinado plano, de acordo com um determinado planejamento. Então, a gente não atua de maneira aleatória, a gente atua pensando em algum objetivo com alguma intenção. Nesse caso, pensando no desenvolvimento agropecuário da Caatinga. E o território, né? O território, a forma mais simples que eu poderia dizer é que o território ele importa, né? Então, as questões que você coloca da caprinocultura, da produção de uva, da irrigação, elas são territoriais, elas se expressam em algumas regiões e não em outras, né? Tem características de vegetação que estão presentes em uma e não em outra região, que são mais presentes, que condicionam mais a produção agropecuária. Então, o território importa. E, por fim, a questão do sistema, que significa que a gente vai analisar todas essas questões de maneira integrada. Então, o sistema de inteligência territorial estratégica é um sistema que a Embrapa trabalha no sentido de produzir respostas, respostas coerentes de acordo com um determinado problema.
E nesse caso da Caatinga, nós desenvolvemos esse sistema no sentido de pensar o desenvolvimento agropecuário. Como que a gente pode pensar, identificar os gargalos que nós temos na Caatinga, pensar em todas essas questões e propor soluções e ajudar também as instituições, as políticas públicas a serem mais assertivas. Por exemplo, André, porque eu sou uma empresa... Nós lançamos... Não, perdão. Eu estava dizendo, naquele seu raciocínio ali, se eu fosse uma empresa de saúde animal, por exemplo, né? Eu vendo vitaminas, etc., vendo nutrientes, trabalho também, sobretudo, com vacinas, né? E eu vou colocar 3 pessoas para atuar no semiárido, e eu estou querendo saber onde é que eu vou localizar essas pessoas. A primeira informação que eu gostaria de ter desse sistema é qual que é o rebanho, não é? De caprinos, de ovinos, onde que ele está mais localizado, quais são os municípios que concentram mais esses animais, e talvez até como é que isso tem evoluído nos últimos anos, se aqueles lugares está aumentando o rebanho, está estável, está diminuindo. Isso é uma coisa bem concreta, eu preciso saber para, com isso, não é, alocar, por exemplo, esses meus 3 funcionários que vão vender vacina na região. Não é? É possível saber isso nesse sistema? Esse exemplo que você deu é um exemplo clássico e que a gente se preocupou em atender no sistema. Então, o usuário que entrar na nossa plataforma, nesse sistema, com base em seleções muito simples, ele conseguirá visualizar essas informações para mais de 90 produtos agropecuários. Então, selecionando uma atividade pecuária ou lavoura permanente, temporária, selecionando um produto, ele consegue visualizar quais as regiões que mais produzem, né, esse item agropecuário. Essas regiões de destaque, elas mudaram ao longo do tempo? Então, elas apontam para uma tendência, né, da produção? Qual que foi a produtividade? Qual foi o volume, a área colhida? Todas essas informações, né, estão concretizadas e disponíveis nesse sistema. Então, pensando no planejamento, não só da política pública, mas do investimento privado, saber a localização da atividade produtiva, a concentração da produção, né, a dinâmica espacial que a produção agropecuária caracteristicamente tem, é fundamental e pode ser consultada na nossa plataforma. Então, quem entra, a pessoa chegando no site da Embrapa, procurando esse CIT Caatinga, não é? Ele entra facilmente, isso está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, é gratuito esse sistema. Exatamente, é um sistema gratuito, está disponível no portal da Embrapa, então para quem quiser conhecer, basta acessar o portal da Embrapa, embrapa.br/bioma-caatinga, lá terá acesso a essa plataforma para mais de 5 dimensões territoriais e a nossa preocupação, e o usuário quando entrar na nossa plataforma vai perceber isso, que nós passamos de uma solução que a gente chama de uma solução estática para uma solução dinâmica. Ou seja, o usuário vai interagir com a plataforma, o usuário vai produzir os seus próprios mapas, o usuário vai produzir os seus próprios gráficos e vai conseguir apenas selecionar aquilo que for do seu interesse. Então, se ele está preocupado com as dimensões das características naturais, de solo, relevo, vegetação, ele pode acessar simplesmente a seção que nós temos para isso. Se a questão agropecuária é importante, dos produtos, detalhamento, como a gente vinha falando, também tem uma seção exclusiva para isso. E o que é mais interessante dentro dessa solução que a gente propõe é que o usuário ele acessará essa plataforma, ele visualizará o contexto da Caatinga, ele pode analisar um estado específico da Caatinga, dentre aqueles 8 estados do nosso recorte, ou ele pode analisar todos esses parâmetros para cada um dos 1.130 municípios que nós temos na Caatinga. Então, isso amplia a possibilidade de análise, né, e permite mais milhares de consultas, de gráficos, de mapas que estão disponíveis nesse tipo de solução. Então é extraordinário. Só na parte de agropecuária você falou que tem mais de 90 produtos, 90 cadeias produtivas. Eu imagino cera de carnaúba, enfim, uma série de produções são típicas da região que estão disponíveis e a pessoa pode consultar por município, para mais de 1.000 municípios, por micro-região, para um estado, se eu quiser só o caso do Ceará, eu analiso
só o Ceará. Então, tem vários recortes territoriais para eu gerar informação, pedir informação e obter os mapas, né, que eu tenho interesse. Né? Agora, quem você acha que é o principal destinatário desse sistema? Quem se interessa por ele? São secretarias de planejamento de agricultura dos estados e até dos municípios? São organizações de produtores, cooperativas, sistema bancário, setor privado? Quem você já tem percebido que tem manifestado interesse no uso desse sistema? Dada a diversidade do sistema, né, e as múltiplas variáveis que ele contempla, né, a complexidade que ele traz, nós acreditamos que esse sistema pode servir a diferentes públicos. Com certeza, ele pode servir ao apoio à política pública, então as secretarias estaduais, inclusive as secretarias municipais de desenvolvimento, de agricultura, de meio ambiente, as agências de assistência técnica e extensão rural. Então, todas essas instituições públicas que atuam diretamente, né, na execução da política pública podem se apropriar, podem utilizar a plataforma para pensar no planejamento das suas ações. Né? Na medida em que essas instituições podem fazer uso dessa plataforma para agrupar informações, para entender os diferentes contextos, né? Em tese, melhores serão os resultados de execução das políticas públicas que elas farão nos próximos anos. Também é importante citar uma dimensão que já conversamos sobre o investimento privado, né? Então, na medida em que a gente traz todo esse conjunto de informações, o próprio investimento privado, seja na pecuária, seja na agricultura, pode pensar, né, nessa realidade, utilizar essas informações, esses dados para estabelecer a sua estratégia de desenvolvimento. Os produtores rurais também podem acessar essa informação na medida em que entendem o contexto. Então, se eu produzo milho na Caatinga, se eu produzo caprino na Caatinga, entender o contexto de quem mais produz milho, onde estão as empresas, os frigoríficos, né, os matadouros, os laticínios, que também é uma perspectiva que está na nossa plataforma, pode ser importante para o produtor rural pensar na sua estratégia de negócio, né, fazer as suas escolhas. Quando ele faz essas escolhas com esse conjunto de informações, ele faz escolhas melhores, escolhas mais assertivas. E a própria pesquisa agropecuária, que também pode construir juntos, né, com esses indicadores, construir juntos outras soluções e pensando no desenvolvimento científico, né, da Caatinga. Eu imagino que a Embrapa Territorial já mantém e vai continuar desenvolvendo, até através desse sistema, todo o relacionamento com as Embrapas do Nordeste, não é? A Embrapa de Agroindústria Tropical, lá do Ceará, a Embrapa que é Mandioca e Fruticultura na Bahia, algodão lá na Paraíba, enfim, as várias Embrapas que existem lá na região. Mas eu queria te perguntar duas coisas, se você pudesse explicar. Esse trabalho teve algum financiamento e qual é a perspectiva de atualização dos dados? Esse trabalho teve o financiamento do Banco do Nordeste, né, que é uma importante instituição que atua na região Nordeste, financiando inclusive projetos de pesquisa, né, e outros projetos. Então o Banco do Nordeste financiou o sistema de inteligência territorial para o bioma Caatinga, e também nós tivemos o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nosso grande desafio, né, a nossa próxima tarefa é exatamente a atualização desses dados, porque o CIT, né, de acordo com aquilo que a gente já conversou, o CIT tenta retratar a realidade, né, sobre várias dimensões, mas essa realidade está sempre mudando, essa realidade está sempre numa dinâmica incessante, principalmente no caso da agropecuária, né? Regiões que estão recebendo outros produtos, que estão expandindo, retraindo. Esse universo é muito dinâmico, então o desafio da Embrapa, e no caso da Embrapa Territorial, é pensar sempre na atualização desses dados, né? E para fazer essa atualização, claro, precisamos de apoio, precisamos de articulação com outras instituições e também do financiamento para realizar essas ações, que são fundamentais. Nós precisamos ter um sistema que consiga continuar respondendo às demandas do presente e pensando no futuro. Então, a atualização é fundamental. Provavelmente, eu imagino que o Banco do Nordeste vai ser um usuário desse sistema, porque esse sistema ele pode qualificar
o entorno, as condições de pedidos de financiamento, de projetos que são levados ao Banco do Nordeste, né? Pode qualificar também nos diversos tipos, situações da Caatinga, onde eles estão atuando bastante, onde não estão. Imagino que para eles, certamente esse sistema, mas ele está aberto também para outros órgãos, né, que financiam, né? Agora, o Ministério da Agricultura está com um programa lá, o Agro Nordeste, né? E existe uma interface, né, entre esse Agro Nordeste e esse sistema, que já durante a construção, me parece, ajudou a definir um pouco regiões prioritárias. Explica um pouco isso para nós. E também, e por último, e rapidamente, que o nosso tempo está passando, algo sobre a questão também da desertificação. O sistema também tem uma interface e pode ajudar nisso. Perfeito, Evaristo. Então, o Agro Nordeste é uma política de desenvolvimento agropecuário, né, para a região Nordeste, e ela tem uma estratégia que nós chamamos de estratégia concentrada. Então, nesse programa, nós elencamos algumas regiões que devem ser foco das ações de pesquisa, de inovação, de extensão rural. A Embrapa Territorial, a partir do desenvolvimento do CIT Caatinga, participou dessa construção, né, elencando uma série de critérios no trabalho de inteligência territorial para definir quais eram as regiões, quais eram as cadeias produtivas prioritárias, para que depois a ação do Ministério da Agricultura e de seus diferentes parceiros poderiam agir nessas regiões, né, causando um benefício de bem-estar aos cidadãos que vivem ali e que extraem toda a sua renda das atividades agropecuárias. Então, é um exemplo claro, o Agro Nordeste é um exemplo claro, né, da aplicação de um sistema de inteligência territorial estratégica para a execução de uma política pública. Então, é uma política pública que ela foi pensada de acordo com dados científicos, de acordo com dados oficiais, de acordo com dados técnicos. Nós também temos uma interface, uma aproximação do sistema de inteligência territorial da Caatinga e das ações de combate à desertificação nesse bioma. Então, nós temos uma parceria, um projeto com o Ministério do Meio Ambiente, onde, pelas ações do sistema de inteligência, pelas análises estratégicas que nós desenvolvemos, pensando como podemos contribuir no sentido de planejamento das ações de combate à desertificação. Desertificação que é um problema em nível nacional, especialmente importante na Caatinga, e nós levantamos tecnologias, fizemos uma caracterização territorial para diferentes regiões, no sentido de apoiar uma outra política pública, a Política Nacional de Combate à Desertificação. Então, é uma ferramenta que atende a diferentes políticas públicas e nós acreditamos que, a partir desse lançamento, possa ainda ser mais utilizada, né, pelos nossos agentes públicos e privados. André, nós chegamos no final do nosso programa e antes do agradecimento eu queria passar a palavra a você para algum complemento, alguma consideração final, porque foi muito interessante, muitos esclarecimentos, mas pode ser que esquecemos alguma coisa, alguma mensagem. Eu passo a palavra a você para o encerramento. Evaristo, agradeço a oportunidade de conversar com vocês e dizer que a Embrapa Territorial ela está disponível, né, para conversarmos sobre a plataforma. Eu sempre acredito que a plataforma é uma construção, que o sistema de inteligência territorial é uma construção coletiva. Então, a Embrapa ela dá o primeiro passo, né, ela constrói o sistema, mas a partir disso nós precisamos nos aproximar, conversar, se apropriar dessa ferramenta, propor soluções e pensar também no futuro, pensar em inovações, pensar como poderíamos melhorar esse sistema, dimensões que deveríamos tratar. Então, é um convite, como eu disse numa divulgação recente, é um convite para a gente pensar a Caatinga. A plataforma e o sistema de inteligência é um convite para pensarmos juntos as instituições, né, as empresas, os pesquisadores. Então, fica aqui o convite, a Embrapa Territorial está disponível e aberta para receber esses contatos e essas conversas. Bom, eu agradeço a sua participação, parabenizo a equipe aí da Embrapa Territorial por esse trabalho tão relevante que vai ajudar no conhecimento e no desenvolvimento, não é, sustentável nesse bioma tão relevante, não é, que é a Caatinga, o semiárido brasileiro. Agradeço a todos que nos acompanharam e convido-os para estar de novo conosco a semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!